Israel Adonai, Elohenu Adonai, Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, esta leitura aqui, ela é muito forte. Vamos lá, vamos entender bem o que está acontecendo aqui, para a gente glorificar Deus, ouvindo o que Ele está dizendo para mim, para cada um de vocês aqui. Cada um tem a sua história, a sua vida, suas angústias. Vamos lá. Primeiro, aqui tem um retrato, aqui no Evangelho, de uma mulher que é casada, e ela estava cometendo um pecado. Ela saiu com outro homem, e ela já deveria estar sendo vigiada pelos judeus, principalmente esses aqui, os mestres da lei e os fariseus, por um bom tempo. Sabe quando você já está desconfiado, e daqui a pouco você vai lá e pega no flagra? Foi isso que aconteceu. Então era uma mulher casada, e mesmo sendo casada, ela estava vivendo um adultério, e foi pega em flagrante. Bom, mas vamos lá, o que acontece? Os judeus, fariseus e mestres da lei queriam, na verdade, a intenção deles era provocar o Senhor. Eles queriam pegar Jesus. Você sabe que eles estavam com muitos ciúmes de Jesus, muita inveja, Senhor Jesus, e com raiva ao mesmo tempo. E como eles eram mestres da lei, eles eram aqui os que ensinavam a lei judaica, da Torá, para todo o povo de Israel. Daqui a pouco, Jesus, esse judeu também, estava trazendo uma multidão como nunca se foi visto naquela época. E muitas pessoas se convertendo a Ele mesmo, a Cristo. Então veja, imagina aquela loucura que foi de ciumeira, de inveja, e queria pegar o Senhor de qualquer maneira para tentar dar um checkmate nele. Mas eles tentaram e mostraram uma coisa que, por lei, na lei de Moisés, realmente está escrito lá: se uma mulher casada, judaica, judia, melhor dizendo, sendo ela casada, fosse pega em flagrante, cometesse o adultério, ela deveria ser levada em praça pública e deveria ser apedrejada até a morte. Muito bem, então, até aí, eles estavam, entre aspas, cumprindo a lei. Então tentaram pegar Jesus aí, porque o Senhor, para eles ele não era Deus, mas nós sabemos que é Deus. Não teve jeito. E aqui teve um ponto revelador. Quando eles pegam essa mulher, levam ali diante do Senhor e perguntam: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e ainda pegam Moisés na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? O que aconteceu aqui? Esses homens, eles estavam cometendo, vamos falar, a gente não sabe do passado deles, mas eles estavam cometendo um grave pecado aqui, em pegar aquela mulher em flagrante de adultério, e levar aquela mulher até Jesus, e pedir para que ele tomasse uma palavra sobre o que deveria fazer, porque a lei manda que ela seja apedrejada. Por que esses homens estavam cheios de pecados? E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Porque esses homens, eles usaram a lei, olha o termo, usaram a lei de Deus, gente. E essa lei de Deus é para libertar o mal da pessoa. Por isso que Deus colocou toda aquela lei lá do Antigo Testamento. Só que eles pegaram essa lei, não para eles se converterem, não para eles terem compaixão do próximo, nada disso. Tanto é que eles foram indiferentes àquela mulher, eles não estavam nem aí com a mulher. Aqui está a gravidade. Aí eles pegam a lei,
pega o pecado da mulher e ainda tenta provocar Jesus. Então aí que está o pecado. Você pega a lei, não tem misericórdia da mulher que caiu em pecado, e ainda tenta acusar Jesus. O que ele deve fazer? Então, pecado monstruoso é esse: usar a lei de Deus na tentativa de negociar alguma coisa, e a lei não foi feita para isso. Então aqui está o pecado deles primeiro, ok? E eles entenderam isso, por isso que eles foram jogando a pedra, começando por o mais velho até o mais novo. E aqui mostra uma questão, que o que o nosso Senhor está fazendo aqui? Por que ele agacha? Qual o motivo dele escrever com o dedo na areia? Ele fica abaixado, ele não se levanta. Primeiro aqui está mostrando o seguinte, aqui tem uma leitura muito interessante, que se vocês tiveram oportunidade de escutar ou ler no Antigo Testamento, como foi que Deus escreveu a lei dada a Moisés? Ele escreveu com o dedo dele, atenção, na pedra. Tanto é que foi talhado na pedra os mandamentos da lei que Moisés pegou. Agora Jesus, no Novo Testamento agora, com o dedo dele, ele escreve na areia. E aqui tem uma explicação muito bonita, que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino contribuíram para essa reflexão no Espírito. No Antigo Testamento, quando Deus pega o dedo, é uma maneira de dizer figurada, escreve em pedra. É para ficar para sempre uma lei que vem de Deus, por isso em pedra. Quando Jesus escreve na areia, significa que aquela lei que os judeus entendiam erradamente como uma lei pesada, uma lei dura, Cristo agora mostra um novo mandamento, um mandamento do amor, da misericórdia ao próximo. Por isso ela é leve, sempre foi. A questão é que os judeus nunca entenderam a lei dada a Moisés. Vocês lembram? Quando o nosso Senhor diz: se vós pensais que eu vim mudar a lei dos judeus. Falei, vocês se enganam, eu não vim mudar uma vírgula sequer dessa lei. Eu vim bem interpretá-la, porque vocês não conseguem fazer isso. Então aqui Jesus agora escreve, sendo Deus escrevendo na areia, e ele agacha diante do pecado do cara mal intencionado. Pode reparar que ele se levanta, porque eles insistiam que Jesus não ia levantar. Ou seja, Deus não ouve quando você usa da lei para tirar proveito próprio. Mas como a mulher estava ali, e ele precisava dar o ensinamento, nosso Senhor, bem interpretado, ele levanta e diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Bom, eles foram jogando as pedras, foram embora, e ficou quem ali? A divina misericórdia diante da pecadora. Que coisa, né? Ficou só ele e a mulher. E ali, olha a misericórdia dessa lei nova, escrita na areia. Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão eles que estavam te acusando? Olha, imagina isso. E a mulher vai responder: ninguém, Senhor. E Jesus vai dizer: aqui entra um ponto. Vocês estão lembrados agora, para eu dar essa resposta aqui, vocês vão ter que lembrar junto com o padre. Aquela lei de Moisés, o primeiro mandamento: ouve, ó Israel, amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força e toda a sua inteligência, e o próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus está mostrando o novo mandamento, sem tirar aquele, sem anular aquele do antigo, mas ele diz:
alguém, onde estão eles? Ela disse, ninguém está aqui, Senhor. Jesus vai dizer, eu também não te condeno. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar o pecador do pecado. Eu vim salvar a pessoa pecadora da escravidão do pecado. Foi esse o motivo de Jesus ter vindo, Deus ter mandado o Espírito Santo, foi para isso. Então ele vai dizer, eu também não te condeno. Olha a diferença desse posicionamento de Jesus com a lei que os judeus estavam vivendo, totalmente das avessas, eles estavam cumprindo aquela lei. Eles não estavam cumprindo nada. Jesus diz, é assim que o mandamento está dizendo. Pegou ela no pecado? Pegou. Mas trate-a com misericórdia, mesmo que ela tenha cometido um crime. É um ser humano. Deus veio para que essa alma seja salva. Se precisar aprender, vamos aprender. É como um filho que comete uma arte má contra o pai e a mãe põem de castigo. Precisa ficar de castigo. Mas por que pôs de castigo? Por amor ao filho, para ele nunca mais se perder naquilo. Por isso que, ou se tiver que colocar atrás das grades, se cometeu delito, precisa cumprir. Mas não ter ódio e não condenar o teu irmão, ou ser indiferente a ele, é isso que Jesus está mostrando aqui. Bom, e é isso aí que vai começar agora a vir na nossa direção. Por que vai vir na nossa direção? Porque aqui começa a pegar na gente, porque nós, como cristãos de Cristo, nós somos, com o batismo, nós temos muito dessa mulher adúltera, temos. Só que o nosso adultério talvez não seja até porque nem todos são casados e vivem adultério, mas nós também cometemos pecados contra Deus, fazendo tantas coisas, pecadinhos domésticos nossos, a mágoa, a revolta, eu não falo com algumas pessoas, eu não quero algumas pessoas perto de mim. Veja, é a mesma coisa. E quando eu quero chegar no altar do Senhor, eu quero levar a Ele, usando da própria lei também, para me justificar. Você sabe por que eu não falo com aquela pessoa? Porque eu fui vítima dela fazer isso contra mim, contra a minha família, e arrebentou toda a minha família. Por isso eu não quero nem me aproximar dela e não falo com ela. Eu não gosto dessa pessoa porque ela é má. Veja, o pecado dela é mau, mas ela merece a misericórdia, como Jesus deu aqui a misericórdia à mulher adúltera. Então, quando eu tenho dificuldade com alguém, é o próximo. Pode ser dentro da minha própria família, pode ser numa vida de correlação dentro da própria igreja, como esta, pode ser no local de trabalho, pode ser onde eu moro. Se existem algumas pessoas no qual eu não consigo perdoar, aqui está uma das razões que chega na nossa vida. E Jesus, ele vem lindamente mostrar por que você vem com pedras em relação ao que te fizeram. Eu disse hoje de manhã, por exemplo, se Hitler, historicamente, ele é austríaco, que esteve à frente da Alemanha e matou milhares de pessoas, mas milhares. Se ele, apesar do crime social que ele cometeu, olha a quantidade de pessoas que morreram por causa dele. Se ele, porque ele era um homem cristão, viu gente, mas não era praticante. Se ele tivesse se arrependido no fim da vida dele, ele teria recebido a misericórdia, como essa mulher adúltera também recebeu. Só que infelizmente ele não se arrependeu. Ele não foi buscar a Deus o arrependimento.
Então, aí está o crime que infelizmente esse homem se perdeu. A gente percebe que, porque a palavra diz, uma alma dessa, infelizmente, dificilmente você vai entendê-la no céu, porque ele só praticou mal até a morte. Então assim, quando a gente olha para nós e a gente começa a perceber que nós também temos alguns pecados domésticos, eu quero sempre lembrar, porque a gente tem que sempre marcar a semana que passou. Terça-feira nós falávamos daquele homem que estava há 38 anos deitado numa piscina, esperando a piscina ser movimentada por um anjo, e aquela piscina era famosa, que qualquer homem ou mulher doente, de qualquer enfermidade, ao ser borbulhar aquela água, a pessoa entrando lá, ela seria curada. E Jesus passou por ali, e ele viu que aquele homem estava doente, ele viu, ele sabia, é Deus. E aquele homem já tinha uma doença há 38 anos, dá para ficar meio desconfiado, puxa vida, né? Quanto tempo esse homem traz essa doença? E doença aqui, no caso dele lá, era paralisia, mas a doença aqui, ela pode ser o meu coração fechado. Vamos lá. E aí Jesus vai perguntar para ele, se ele queria ser curado. E ele vai falar uma coisa, que é uma resposta muito parecida com aquilo que a gente acabou de meditar agora. Ele disse assim: quando aquela água é movimentada, muitos correm primeiro, vão primeiro do que eu, e ninguém me leva até lá, eu nunca chego lá. Só que ele estava tentando usar daquilo que era próprio de uma bênção, que era aquela piscina religiosa, para ele levar em consideração as fraquezas dele. Tipo assim, leve em consideração que eu tenho esse pecado, mas eu tenho que entender que é por causa disso, eu sou sozinho, eu já não tenho mais ninguém, eu procuro fazer o bem, mas isso daqui, o senhor vai levar em consideração? É como fosse isso. Só que quem ia na piscina na frente dele eram paralíticos como ele, a palavra é clara, surdos, mudos e paralíticos, estavam todos naquela piscina. Por que ele não quis? Por que ele entrou? Porque ele não quis. Ele não quis, apesar de estar doente. Então Jesus vai perguntar: você quer ser curado? E aí você tem que trazer para você. Até quando você vai justificar, por mais que alguém realmente tenha lesado você, seja no matrimônio, seja na sua saúde, seja por algum erro, seja por uma sem-vergonhice, mexeu com o teu corpo, mexeu com o teu filho, mexeu com a tua família, mexeu com o teu sucesso, mexeu com a tua profissão, alguém zoou a sua vida, zoou você, ok? Você vai justificar isso para não entrar no coração plenamente do coração de Deus, que a verdadeira piscina é o Espírito Santo, é o coração de Deus? Você vai justificar até quando a sua dor? Até quando? Então Jesus vai perguntar: olha, você tem muitas coisas boas. É que nem aquele rapaz no capítulo 10 de Mateus, o jovem que para até Jesus e pergunta: o que devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus falou: viva os mandamentos, pratique os mandamentos. Ele falou: isso eu faço desde jovem. Jesus falou: só te falta uma coisa. É a mesma coisa aqui. O que falta? Ali o termo era: vende o que tens e segue-me. Doa isso para alguém, ou seja, vende o que tens. Se você não quiser ser curado de algo que você guarda aí, que você diz que você tem motivo de não falar mais, e você não consegue rezar por essa pessoa, você não pode entrar na vida eterna. Você tem uma pedra na mão, que é uma maneira assim, figurada para dizer: quando eu tenho mágoa de alguém, do próximo, eu tenho uma pedra na mão. É uma maneira figurada. Veja, eu fiz questão de colocar o mandamento da lei para mostrar que Jesus, ele vai colocar o próximo como primícia, como primeiro elemento que deve ser o motivo da minha entrada na vida eterna. O próximo pode ser qualquer ser humano,
que tenha feito coisas erradas contra você. Eu quero revelar algo aqui que biblicamente já foi revelado também por Santo Agostinho, doutor da igreja. E é doído o que ele fala, mas é bonito. Sabe a criação que Deus fez? Está lá em Gênesis, capítulo 1 e 2. Aquela criação teve a assinatura de Deus, que ele termina dizendo: e tudo que Deus fez é bom. Ele assinou. Mas teve uma criação de Deus que ela foi maior do que a criação do céu, da terra, dos anjos, que são as criações invisíveis, são os anjos, do mar, do sol, das plantas. Teve uma criação que ela foi maior do que toda essa. Vocês sabem qual foi a criação que Deus fez? Não foi o homem. O homem é a predileta. Qual foi a criação maior que Deus fez? Aqui vocês vão ficar coçando a cabeça ou coçando o cérebro. E é verdade. E a Bíblia mostra isso. Não é o padre não. A Bíblia, a palavra, é Deus que mostra. O perdão. Perdoar quem te ofendeu. Essa foi a maior criação. Olha aqui, ó. Eu não vim para quem tem saúde, eu vim para quem está doente, que é pecador. E olha como que eu ajo com o pecador. Por que que Deus age assim? Ele avisou lá: eu vou descer. Fez até uma música aí, né? Virou uma pandemia essa música, finalzinho do ano. Mas Deus falou primeiro: eu vou descer. Para quê? Para dar no coração da humanidade a maior criação que eu dei. E se Ele deu, por que que Ele deu? Por causa do pecado original. Deus sabia: o homem vai precisar da minha maior criação agora. Qual? O perdão. Porque por causa do pecado original, nosso coração se fechou contra Deus, nós ficamos orgulhosos. E por causa disso, nós somos capazes de ficar extremamente frio com o outro. Olha esses homens aqui, ó. Pegaram a mulher em flagrante adultério. O que que eles fizeram? Eles não tiveram nem um pouco de sentimento de misericórdia pela pessoa. É como nós que quando olhamos o pecado do outro, porque o cara cometeu um pecado contra mim, eu não tenho misericórdia pela pessoa, eu olho só o pecado dele. Padre, aquela pessoa me feriu. Padre, aquela pessoa é ruim. Padre, aquela pessoa falou isso de mim. Padre, essa pessoa não está só falando de mim, está falando do Senhor. Padre, essa pessoa está com má intenção. Padre, essa pessoa está levantando falso testemunho. Padre, essa pessoa... Veja, é isso que o padre está falando. E é exatamente com fatos parecidos com estes que Deus fala: eu vou dar agora a minha maior criação, pelo Espírito Santo, a graça de perdoar este próximo, de ter compaixão desse próximo, de ter sensibilidade por esta pessoa. Por que ter sensibilidade por ela? Primeiro, quando Deus pensou ela, não pensou ela desregulada, como não pensou você desregulado, pensou perfeito. E Ele veio dar o perdão para que você seja perfeito e ela também. E Ele morreu por ela e por você. Outra coisa, você não entende o contexto daquela pessoa por ela ser dessa maneira. O que deu apetite para ela ser assim? Má, pecadora. O que levou? Talvez no caso dessa mulher aqui, um marido que não se justifica, mas talvez nunca foi querida pelo pai e pela mãe. Talvez ela foi obrigada a casar logo para sair de casa porque ela estava com problema na família, porque ela foi judiada do pai, porque talvez ela não teve o carinho da mãe, talvez porque ela foi comparada por uma irmã. Aí ela saiu de casa, se encantou com um rapaz, se casou com ele, mas se casou por casar, porque ela queria sair daquela dor que ela estava, e ela entrou numa aventura. Só que na verdade ela descobriu que ela não amava o marido dela, e lá pelas tantas ela se apaixona, aí sim ela se apaixona por outro. Aí claro, ela vai cometer um pecado, ela vai viver adultério com outro. Só que se eu não entender a vida daquela pessoa, eu não tenho misericórdia.
Às vezes foi criada de uma maneira estúpida pela mãe. Às vezes ela ouviu a mãe e o pai dizer: você é o motivo de todas as contendas minhas com teu pai. Olha as maldições lançadas sobre a criança. Aí ela cresce furiosa, ela cresce querendo dar recado para o mundo, para o pai, para a mãe, para todo mundo. E ela vai ferir as pessoas por onde ela for. E aí Deus fala: tenha misericórdia desse irmão, tenha misericórdia dele. Não, a gente só enxerga o pecado. Então, irmãos, isso aqui é para mim, que sou um padre, sou sacerdote, é para cada um de nós. Porque se a gente olhar, não precisa fazer esforço. Olha, quantas pessoas lhe pesam? Quantas pessoas você diz: eu não gosto dela? Você tem o direito de não gostar. Agora, como cristão, você não tem direito de levantar essa pedra, continuar com essa pedra na mão. Direito de não gostar você tem, mas de querer atirar a pedra nesse teu irmão, isso você não tem. Por quê? Porque Deus te encontrou no pecado. Ele te encontrou como esta adúltera. E ele disse: alguém te condena aqui? Não, nem eu. Falou isso para você no dia que você foi confessar. Não, mas o que eu fiz não foi um pecado tão grave. Foi, porque você guarda pecadinho doméstico aí, porque você tem um olhar solto, você tem imaginação, você condena o teu irmão por pensamento. Você não fala, mas você condena. Você é ciumento, rapaz. Você é invejosinho. Essas escravidões estão aí. Você pode não contar para ninguém, mas você tem. Então cuidado, quando você olha para a pessoa que foi pega em flagrante, não comente nada, reze por ela. O Jesus falou: reze por aqueles que te perseguem. Persegue aquele que está em pecado e eu não gosto. Então veja, aqui tem um ponto que é um diagnóstico que o Senhor coloca a minha vida como pessoa humana. Padre Marcos, quantas pessoas eu olho assim e falo: eu amo, mas alguns eu realmente tenho dificuldade. Eu realmente também carrego uma pedra na mão, em relação a esta. E dou mau testemunho. E o pior, sou padre, hein? Estou dando exemplo, irmãos. Só que isso aqui é um diagnóstico. Agora vamos ao remédio. Paulo falou na segunda leitura. Segunda leitura, essa aqui é uma das cartas mais, para mim e para muitos sacerdotes que gostam de estudar a palavra, considera essa passagem de Filipenses o grande remédio, o antídoto, você não fala, essa palavra nunca sai direito na minha boca. O remédio para me curar. Ela é mais forte do que todas as outras cartas de Paulo. Olha o que ele diz, irmãos. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda. Diante do quê? Diante do quê? Diante do quê? Da vantagem suprema. Olha, ele fala: não tem algo maior, que consiste em conhecer a Cristo Jesus. Conhecer. Aqui tem uma profundidade que ele experienciou. Esse cara experienciou. Quando? Naquele dia, na rua direita, indo para Damasco, um clarão apareceu na frente dele, o cavalo se levantou, jogou ele no chão, ele caiu, ficou cego. Ali, a partir daquele momento, e olha que ele era um judeu inteligente, sabia de cor toda a Torá judaica. Ele era cumpridor de lei, jovem, inteligente, é uma aposta que ele ia ser um doutor da lei. Sabe, os grandes figurões da cidade, todos queriam convidar esse jovem. A partir desse dia, ele começou a ter uma experiência que ele nunca, apesar de falar de lei, saber capítulo, ir na missa dele lá, comungar as eucaristias dele lá,
de ser padre, sei lá o que for. Pela primeira vez, ele teve uma intimidade com Deus, a ponto de mudar todo o proceder dele como pessoa humana. Ele nunca mais foi o mesmo. Foi depois dessa queda, ele teve um encontro, ele passou a conhecer. Sabe que conhecer na Bíblia é entrar pelas entranhas do outro. Antigamente a Bíblia fala que quando Abraão conheceu Sara e nasceu seu filho Isaque. Conhecer ele entrou literalmente na vida da outra pessoa. E surgiu uma vida nova. A palavra conhecer foi quando Paulo conheceu, mas aqui não tem nada a ver com relação genital sexual. Ele conseguiu entrar numa intimidade que ele nunca teve. A vida dele foi prontificada numa nova criatura. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E o que acontece com isso? O outro, o próximo, seja ele pecador, seja aquele que me persegue, seja aquele que me manda prender. Olha quantas vezes prenderam ele, depois de ter conhecido Jesus, depois de ter tido intimidade com Jesus. Apedrejaram ele, colocaram ele na cadeia, náufrago, aconteceu no navio com ele. O que ele estava mostrando ali? Eu suporto tudo, e com entusiasmo por Cristo, e ainda glorifico a Deus por eu ter passado por isso, porque eu vejo isso como graça de Deus na minha vida, a perda, o luto que eu passo. Aí Paulo vai escrever o que ele escreveu aqui: quando eu tive um encontro com o Senhor, tudo por demais foi tão diminuído que eu chego a dizer, para mim é lixo. Perto do meu Senhor, veja, é esse encontro que é a cereja do bolo. E como tê-la? Meu irmão, minha irmã, é algo muito pessoal, mas tem a ver com orar constantemente. E não só orar, como o padre fala bastante aqui, e vigiar. Porque não adianta nada eu ficar, é aquilo que a gente fala. Gente, eu sou um defensor das grandes obras espirituais. Quando eu vi o padre Marcelo Rossi crescer daquele jeito como padre, anunciando uma maneira nova de evangelizar, eu vibrava, e vibro até hoje. Falei, obrigado, Senhor. De uma maneira especial, o Senhor elevou um padre para trazer um gosto, um tempero que faltava para a igreja. E a mesma coisa eu falo hoje, que está sendo muito falado, né? O Frei Gilson. Que coisa linda que esse homem trouxe, de levantar de madrugada, pôr o Santíssimo, algo que a gente faz também, mas de madrugada, e convidar, ele tem um carisma para isso. Glória a Deus, eu louvo a Deus, e incentivo, continue fazendo, e rezem por esse sacerdote, porque ele é muito ungido. Agora, o que adianta você levantar de madrugada, ficar com o olho inchado, com sono durante o dia, se você mesmo assim não teve um encontro? Porque senão você pode fazer a lei por fazer, como esses caras aqui, esses mestres da lei aqui, esse fariseu aqui que já era velhos, eles eram cumpridores do dever, rezar terço de madrugada, vir no domingo, pagar o dízimo, cumpridores de dever só por isso. Se não tiver o dia de sair do trono de Deus, você tem que sair do trono, é cair, é ter uma queda, é um esvaziamento de você. Se não houver isso com um padre, se não houver isso com o povo, de nada vale o seu caminhar. É isso que o nosso Senhor está dizendo, porque Ele vai te pôr na prova. Depois que Ele colocar você de madrugada, ou de joelho todos os dias, ouvindo na missa, toda a missa da semana, Ele vai te pôr na prova. Ele vai colocar aquele irmão
que você vai entendê-lo como pecador, como adúltero, sem vergonha, maldoso, cruel, e Deus vai colocar esta pessoa diante de você. E é nesta hora, esta aí, que você deve olhar e falar: será que eu estou saindo do trono? Porque eu não consigo olhar para essa pessoa. E olha, já faz tempo que você está rezando. Aí entra a vigilância. A vigilância é isso: eu oro, mas não vigio. Eu preciso vigiar o meu comportamento. O que é vigiar o comportamento meu? Eu sei que quando eu chegar naquele lugar, eu vou ver aquela pessoa ali que eu não gosto. E eu sei que normalmente vai me dar, como é que fala? Não é como é que fala aquela coisa? Vai dar umas coisas dentro de mim que sempre me dá. Eu vejo, eu tenho urticária, me dá coceira no fígado, me dá ânsia de vômito, me dá... Essa hora você tem que se vigiar. Aí você tem que entrar em oração. Esta oração e nessa vigia. Puxa vida, eu estou orando tanto e o Senhor está me colocando agora na prova. Começar a renunciar todo sentimento de... Renuncia você. Peça que o Senhor te cure. Vai agora, pelo teu sangue, Senhor, cura meu coração. Primeiro o meu. Não espera a pessoa se transformar da primeiro, não. Primeiro você. Porque você fica de madrugada rezando o Santo Terço. E ainda com o Santíssimo lá na frente. Por amor a Deus, irmãos. Se você não sair desse trono, você está perdendo o seu tempo. E sair do trono é isso. Senhor, de novo eu estou sentindo repulsa por essa pessoa. Não é pela pessoa. Olha a mulher adúltera aqui. Senhor, por isso eu peço que caia de mim agora essa escravidão da raiva, da mágoa, do ódio, da tristeza, da divisão, do revide, porque a gente quer revidar. Não é brincadeira. Só os violentos entrarão na vida eterna. É palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser violento na minha vigilância pessoal. Eu sei que ali eu vou encontrar o jacaré, mas não tem como. Esse jacaré é o pecado. Mas esse jacaré é o pecado. Tem um irmão que é o próximo da lei. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu não consigo. Então você vai ter que enfrentar esta situação, pedindo que Deus te dê a grandeza diante do jacaré, que é o pecado. O pecado te domina. Você não consegue perdoar. E o perdão o que é mesmo? É a maior e mais querida criação que Deus fez. Como é que você não vai vigiar nessa hora? Eu preciso perdoar. Como? Orando, clamando o Espírito Santo. Mas ele vai fazer o quê? Primeiro, ele vai agir no meu coração. Aí eu posso também pedir por ele. Veja, irmãos, essas leituras de hoje, elas são aquela espada que Jesus disse. Você pensou que vindo na igreja você ia escutar palavras de paz nos seus ouvidinhos maravilhosos? Aqui você vai ter a espada para te cortar no meio. Por que te cortar no meio? Para você perceber que você está num trono que não lhe pertence. Você é adúltero. O seu pecado começa por aí já. Você ficou soberbo. Sai do trono. Então a espada, a palavra dói. Ei, sou eu, você. Em primeiro lugar. E o que? Eu quero colocar fogo em você, que queima. Que fogo é esse? O Espírito Santo.
Porque aí, nesse trono aí, ele está, enquanto você tenta reger, ele está vazio. No sentido, em outro sentido, não é nada. E não tem fogo nenhum. É você que está aí. E só atrapalha. Quando você sair, eu vou botar fogo nesse trono. Ou seja, eu vou colocar labaredas do meu espírito. E tudo você vai dar graças a Deus. Em tudo. Pode perder alguém, pode ser colocado na cadeia, pode alguém te murmurar contra você. Você vai ter a misericórdia divina vivendo em você. Mas para isso eu tenho que rezar e vigiar todos os dias da minha vida. E eu tenho que exigir de mim, não está bom não. E olha que eu já deixei de beber, olha que no meu namoro eu parei de ter fornicação, olha que eu já comecei a me confessar mais periodicamente, ok, mas ainda queres ser curado? A pergunta para aquele homem é a mesma pergunta para mim e para você hoje. Jesus para, porque ele chegou primeiro na tua vida. E ele vai dizer, ou santos ou nada. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Não esconda esse pecado, não justifique ele. Quer ser curado? Então, eu tenho que ser violento comigo. Senhor, cura isso também. Cura isso também de mim. Não adianta se esconder como fez Caim. Caim se escondia. Esse meu pecado eu quero esconder. Não adianta. Não justifique as suas melhoras, seus trabalhos pastorais para justificar o teu pecado. Não faça isso. Não use a palavra de Deus para você se dar bem. Foi a mesma coisa que esses caras aqui fizeram. Pegaram a palavra de Deus e queriam se dar bem. Se você justificar o seu alívio pessoal afetivo, sozinho, porque você não tem ninguém, você está trazendo a lei de Deus e tentando justificar porque você tem outras virtudes. Não. Olha para Jesus lá, naquele ostensório, junto com a Virgem Mãe. Ou deixa Deus fazer a obra completa. E o Salmo diz, Deus veio completar a obra inacabada em você. Você é uma pessoa boa, mas Ele não quer pessoas boas, Ele quer pessoas santas, que tem a vida do Espírito vivendo em você. Não adianta você melhorou uma parte, mas você de vez em quando se esconde e quer fazer aquele pecadinho doméstico. Eu estou falando isso para mim também. Irmãos, o Senhor, Ele não brinca com a gente. Ele ama, mas Ele é aquele pai que pega aquela cinta, como Ele pegou aquele chicote. O templo é você. Oh, meu irmão, você é o templo sagrado, querido. E que é tão querido que Ele botou o espírito de vitória dentro desse templo que é você. E Ele olha para você, como aquele homem na piscina. Ele vê um comércio de coisas escondidas aí. Você ainda leva figa, você ainda põe pé de coelho, você põe âncora, você põe carranca, você põe cigarro ali guardado, você põe camisinha do outro lado, você põe. E o Senhor vai pegar e vai dizer, queres ser curado? Quero. Aí Ele pega, tira isso daqui. Você é sagrado. Não permita nada dentro desse templo, que só pode levar o Senhor do Senhor, o Santo dos Santos, e nada mais. Por isso que Paulo está dizendo, por causa da minha intimidade com Cristo, hoje eu digo, eu considero tudo lixo. Eu só quero o meu tesouro dentro de mim. E isso é para quem é pai, para quem é mãe, para quem é padre, para quem é solteiro, para quem é jovem, para quem é velho, para quem é menino, para quem é menina. Ou nós vamos ficar perambulando por aí, buscando uma religião que corresponda ao que eu espero. Você cria ídolos quando faz isso. Um Deus quero confeccionar, um Deus que abençoa os meus pecados.
as minhas justificativas de não conversar com aquela pessoa. Que Deus abençoe. Eu tenho as minhas coisiquinhas guardadinhas lá no fundo para ninguém ver. Não crie ídolos. Só há um Senhor, Jesus. E o templo é você. Você é corpo dele. Você é membro dele. Então, irmãos, esse quinto domingo é uma espadada no coração de todos nós, por amor. Se Deus não avisasse isso, é porque Ele não te ama. E Ele está mostrando: eu estou pegando firme com você. Não é contra você não, com você. Eu caminho com você. Enquanto você está vivo, eu estou te dando a chance. Eu não quero te perder. Por isso Ele finca a espada. Queres ser curado? Cuidado, eu prometo a salvação para você, mas nunca eu prometo muito tempo de vida para você aqui. Corre. Corre. Com a minha idade. Você está vivo ainda, não está? Com a tua idade. Tenha um encontro com Jesus nesta idade avançada, e você vai ver o que vai acontecer. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Enche a minha vida. Eu quero nascer de novo. Enche-me com teu poder. Eu entendi, Senhor. Pois em ti eu quero ainda ser. Não está bom. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Onde? Diante do Deus. Derrama. Então derrama. Esvazia, vai lá, minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Jesus, meu coração eu quero derramar. Onde, meu irmão? Diante do teu. Lá na cabeça, vai lá na cabeça. Espírito, vai lá. Espírito, vem Espírito Santo, vem. Enche a minha vida. Pelo santo nome de Jesus. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Eu quero, Senhor, eu quero ser curado. Mais uma vez. Espírito, lá na cabeça, vai lá. Espírito, Senhor Deus, eu quero ser curado por inteiro. Teu poder, pois em ti eu quero ser. Vai lá. Espírito, as minhas mãos. Levanta teu braço agora. Pode me convida você. Vai lá. As minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Jesus. Coração eu quero derramar. Onde? Diante do teu altar. As minhas mãos. Vem, Senhor, vem, entra na minha vida e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração
diante do teu. Vamos orar, levanta teus braços. Levanta teu braço. Obrigado, Senhor, por a tua palavra. É uma palavra que cura, que fere, sim. Ela fere muito daquilo que eu imaginava, Senhor. Mas que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor veio primeiro na minha vida. Agora sou eu. Agora sou eu que preciso dar passos mais firmes, passos mais audaciosos. Sim, ó Deus, tu perdistes a mim. Se eu quero ser curado de verdade, por isso, Senhor, eu quero dar uma resposta agora. Eu quero voltar para casa. Eu quero, Senhor, também dar agora a maior criação sua, que é perdoar. Eu não consigo perdoar circunstâncias do meu passado, circunstâncias que acontecem comigo ainda no dia a dia. Eu me magoo muito. Foi muito forte o que aconteceu comigo, mas hoje eu entendi, Senhor, mesmo que tenham colocado a minha vida numa forca, mesmo que tenham apontado armas contra mim, o Senhor disse: atire a primeira pedra. Se você não tem ainda escondido algum tipo de adultério, sim, Senhor Deus, eu entendi. Por isso eu levanto as minhas mãos, Senhor. Está pedindo, Espírito Santo, aquela música. Sim, Senhor, por isso eu levanto as minhas mãos e reconheço, eu ainda tenho guardado dentro deste templo, eu ainda guardo o orgulho próprio, eu ainda guardo mágoas, tristezas, lembranças da minha infância que eu não consigo esquecer. A imagem ainda é muito forte dentro de mim. Por isso, Senhor, cura a mim nesta hora. Sim, ó Deus, eu reconheço a minha enfermidade. Eu reconheço que sou eu, aquele que vive o adultério espiritual. Por isso eu estou aqui, diante do teu trono, diante do teu santo altar. Quantas orações eu realizo, quantos santos terços eu realizo, mas eu ainda tenho tanta mágoa, Senhor. Eu ainda me sinto escravo de um passado que não sai da minha casa. Por isso, Senhor, eis-me aqui e eu peço o auxílio da Rainha Mãe Maria. Ó Senhora Virgem pura, imaculada, roga por mim, Maria. Roga a teu filho Jesus, a Senhora que disse: fazei tudo o que ele vos disser. E ele disse: não peques mais. Ó Maria, eu peço o teu auxílio agora. Levanta a tua mão, meu irmão, minha irmã, em clima de oração. Reconheça que na vida espiritual você também tem desvios de adultério espiritual. Dificuldade para perdoar. Ó Maria concebida sem o pecado, roga por esta igreja em oração. E o Senhor me dá a imagem de muitas feridas. Imagina feridas no corpo. Isso significa os motivos que ainda te escravizam, circunstâncias pecaminosas, escondidas, vaidades desmedidas que te levaram ao pecado.
através da sua carência, você ainda vive uma vida dúbia. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Vai pedindo isso, meu irmão. Vai rezando junto com o Padre. Jesus, tem piedade de mim, que sou pecador. Toda frieza, o Senhor mostra algumas feridas de frieza em relação ao outro, em relação ao próximo. Sim, você não se importa com essa pessoa. E o Senhor está mostrando hoje o Evangelho, mas de uma maneira amorosa diante de você. Ele está dizendo: alguém te acusou, eu também não te condeno. Obrigado, Senhor, porque apesar do teu pecado, apesar do meu pecado pessoal, Deus não veio me acusar. Não, e o Senhor está curando agora, exatamente aí, pessoas que cometem pecados e elas dizem: mas Deus não vai me perdoar. Não, Ele acabou de dizer para você, eu vou soletrar: alguém te condena aqui? Tem alguém aqui te condenando? Então ele diz: nem eu. É palavra de Deus, é a palavra de ordem. Nem eu te condeno. Por isso caia por terra, no nome de Jesus, todo espírito de acusação, toda escravidão no pecado, ela seja agora dilacerada, porque Deus não veio para te condenar, mas para dizer: nem eu te condeno, mas não peque mais. Vamos cantar agora. Fala, por isso vem, peça, igreja, peça. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Vai pedindo, peça para que o trono de Deus, o trono é de Deus, deixe o Espírito reinar. O vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Cura-me, Senhor, cura-me, eu quero. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Esse clamor, levanta o braço, chama. Por isso vem, Espírito Santo. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Eu quero entrar. Eu quero entrar no teu coração. Cheira la baieira, la basura, lai. Eu quero entrar, Senhor. Vem, Espírito Santo. Põe as mãos no seu coração. Fecha teus olhos. Meu irmão, minha irmã, Jesus nessa manhã está tocando você. Você principalmente, conforme essa palavra que o Padre trouxe, essa frieza, você que está frio, o Senhor me dá uma palavra de ciência. Obrigado, Jesus. Uma palavra de ciência. Morno. Meu irmão, você que ainda está morno na fé, você que ainda vive um catolicismo morno, você que ainda vive uma religião morna, o Espírito Santo está tocando em você agora.
Você se desanimou na fé, você se desanimou com Cristo. Você teve decepções em situações que você rezou tanto para Jesus, para que Ele revertesse aquela situação. Situações que levaram a óbito, que levaram a desfazer casamentos. Situações que abandonaram um namoro. Situações de doenças que você tanto pediu para Deus. O Senhor agora Ele vai tocando em você, vai restaurando você, vai restaurando essa fé que existe dentro de você. Porque você no fundo você acredita, mas você estava esfriado. E agora o Senhor vai tocando em você. Obrigado, Senhor. Ali como Marta e Maria, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, Jesus demorou 4 dias ainda para chegar até lá. Jesus não teve pressa de ir até lá. Mas quando Marta viu Jesus, ela falou para ele: Senhor, agora já é tarde. Se estivesse estado aqui, não teria acontecido isso. Jesus está falando contigo agora, meu irmão. Não existe tempo para Deus. Obrigado, Senhor, pela cura. O tempo de Deus é diferente do nosso. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Você que ainda clama, você que ainda luta. Talvez essa situação você acha que já foi perdida. Você perdeu um ente querido seu e você fala para Jesus agora: Jesus, mas ele já se foi. Mas o Senhor toca o teu coração agora e restaura você agora na sua fé. Essa morte não é perdida. Jesus sabe o que faz. Obrigado, Senhor. Eu creio. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Junto com o Padre agora terminando, levanta a sua mão. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,